Pessoal, continuando com a tupia, eu coloquei aquela fresa de arredondamento, aquela fresa quebra-canto, quebra-quina, para passarmos uma peça pequena. E aí que mora o perigo, peças pequenas na tupia, peças que você vai usar fresa de rolamento, são muito perigosas de passar. Como eu te disse aquela regra na aula de segurança com a tupia, não devemos utilizar as mãos aqui sobre o tampo, nunca, com a tupia ligada, nunca. Peguei um cabo comum, um cabo normal, por ele ser curvado, uma peça que vai me obrigar a usar as mãos, ou seja, eu vou segurar aqui para ir contornando em volta todo o rolamento enquanto passamos ela. Então eu sou obrigado a usar as mãos. E isso daqui para causar, nossa, você perder a ponta de um dedo, é um segundo, é muito rápido, uma hora ocorre. Para você que trabalha com peças pequenas, para você que trabalha com artesanato, para você que precisa utilizar a tupia na bancada para peças menores, peças repetidas, isso daqui é muito perigoso. Não faça isso. Eu fiz aquela aula para você de segurança com a tupia, explicando sobre os detalhes de como você vai utilizá-la na bancada, e esse é um item muito importante sobre a tupia. Nunca colocar as mãos sobre a mesa da tupia. Nunca empurrar madeira com as mãos. Aprenda isso, isso é regra. Isso muitas vezes faz a diferença entre a sua segurança e um acidente. Nunca utilize as mãos aqui. Eu repito muito isso para você, porque eu não quero que você se machuque. Por esse motivo estou fazendo essa aula de hoje. Peças pequenas, poderia ser redonda, poderia ser quadrada, poderia ser em formato curvado como esse. Eu peguei esse já justamente para que você pudesse entender melhor. Eu vou ser obrigado a segurá-la aqui. Ela está em movimento, eu estou passando e contornando. A minha mão ela pode escapar e o dedo ir na lâmina. E eu perdi a ponta do dedo ou metade do dedo. É muito rápido para acontecer. A tupia é muito perigosa. Então, para solucionar isso, e como eu não quero que você jamais se machuque, Deus nos proteja disso, nos livre do mal desse, eu desenvolvi, vou pôr de longe para que você veja, uma espécie de pinça, onde você fixa a peça aqui, você aperta o parafuso dela para manter ela fixada. Ela tem por volta dos 55 centímetros de comprimento. Eu vou distanciar a câmera para que você veja ela em movimento, como ela funciona. Pessoal, a peça está aqui, ela está bem distante, a minha mão vai ficar aqui, então eu tenho total segurança, longe da fresa para operá-la. Então eu passaria ela aqui, contornaria. Se eu precisasse, eu virava para o outro lado da peça. Eu posso ajustá-la nesse parafuso. Viro para o outro lado, passo o outro lado. A minha mão está aqui, está longe, está sempre 40, 50 centímetros de distância. Eu posso colocá-la, ela pode se ajustar na mesa, posso colocá-la rente à mesa e esse braço, essa pinça, vai fazer o trabalho para mim, na distância, para que eu não tenha perigo com as mãos. Por exemplo, aqui eu já tenho uma marcação que a tupia pegou, em uma outra peça que eu precisei passar. Isso aqui já seria o meu dedo. Então essa peça evita esse tipo de risco. É isso que nós vamos aprender a fazer hoje, essa pinça. Nós vamos fazer ela, eu vou fazer ela num tamanho padrão, que é o que eu uso, você vai fazer para o seu tamanho. A distância que ela vai abranger aqui para peças pequenas, para as peças que você mais use. Aqui deve ter por volta de 10, 15 centímetros. Você vai fazer com 10, 15, 12, 16 centímetros, de maneira que ela se alargue e se ajuste para a peça que você for trabalhar. Pessoal, vamos para a bancada e vamos começar a fazer essa pinça. Pessoal, vamos às medidas da minha pinça. Como eu te disse, ela tem 50 centímetros, a minha está com 49. Coloca só com 50. Eu coloquei um parafuso de cama aqui com arruela e borboleta. Aquele parafuso de 13 centímetros. Pode pedir um parafuso de cama, aquele parafuso amarelo de latão, que vai dar certinho para você. Ou se preferir, se você precisar um dia com mais precisão, colocar um parafuso aqui, um parafuso mais perto da ponta, 2, você pode usar barra rosqueada também, aquela barra rosqueada de 8 milímetros, uma barra rosqueada de 6, mas eu te indico que você use arruela e borboleta para facilitar esse ajuste. Aqui, eu poderia ter colocado pregos, mas o prego, com a pressão que eu preciso para abrirmos a ponta da pinça e fechar a ponta da pinça, esse prego acabaria soltando da cola. Então eu optei por parafusos. Aqui é parafuso com arruela e porca. Como ele vai ficar fixo para sempre, não compensa você colocar borboletas aqui. Aquele parafuso normal de 10 centímetros, eu coloquei cabeça chata, pode ser cabeça redonda, isso não vai afetar muito. O importante é que sejam duas, com 2 arruelas e 2 porcas. É um sistema muito barato de fazer, mas vai fazer muita diferença na sua segurança. Então aqui, para fazermos os braços da nossa pinça, você pode pegar um sarrafo de pinos, um sarrafo convencional, um sarrafo normal, 2 centímetros por 2,5, por 3, qualquer resto de sarrafo que você tenha, corta com 50 centímetros. Eu vou pegar esse pedaço de peroba velho, já está até meio detonado, vou passar a plana aqui para dar uma acertada o máximo que eu puder, para você ver que a espessura tem 1 centímetro, pode ser ripa de telhado, a espessura não vai afetar muito. O importante é que ele tenha no máximo 3 centímetros de largura, 2,5, para que ele não fique muito largo. Mas se você quiser fazer direto para ganhar tempo com uma ripa, ele mais largo, também não vai afetar muito. É que a larga vai atrapalhar na hora de você fazer o movimento com a sua peça para poder manejá-la contra a fresa. Então o sarrafo mais fino vai te dar mais mobilidade, só por isso. Eu vou cortar o meu com 2,5 aqui e com 50 centímetros eu vou cortar isso com 50, para nós passarmos para o segundo passo, que será a parte do fundo. Vou cortar, vou acertar isso na plana manual e a gente já volta. Pessoal, cortei com 50 centímetros aquela primeira, aquele sarrafinho de 2,5 centímetros, 3, aquele sarrafinho normal de pinos. Cortei aquele pedaço de peroba que estava podre, continuou meio podre aqui, mas não tem problema, é só uma lateral. Vou usar esse lado, ele está com 1,5 centímetros mais ou menos e 2,5 de
largura, para fazermos a nossa pinça. Essa pinça ela não pode ser ajustável, por exemplo, eu não posso ampliar o tamanho dela para mais ou para menos. Eu até poderia colocar uma peça aqui em cima de correr, fazendo um parafuso aqui que ela pudesse se ajustar, como se fosse um compasso. Poderíamos até fazer isso, só que se eu fizer isso, para essa pinça, esse lado vai ficar alto. Então, para pegar a peça que vai ser colocada na tupia, vai me dar diferença. Por isso que ela tem que ser feita para cada peça. Por exemplo, ela tem um ângulo máximo, um ângulo mínimo, ajustando com o parafuso. No meu caso, vamos supor que fosse um círculo, uma peça pequena, no meu caso é um cabo. Então eu vou trabalhar com ela aqui, nessa posição, que ela segure aqui. Eu vou colocar, eu cortei um toco com 10 centímetros, tem 10 por 5,5 de altura. Então eu vou colocá-lo nessa ponta, na parte do fundo da nossa pinça. Você vai pegar a sua peça, aquela peça que você vai usar, que você precisa passar com a mão, já no padrão, você vai colocar na ponta, vai encostar a primeira ponta aqui, na sua peça, que fica metade para fora, que é onde será passado na tupia, na fresa, e vai encostar na base desse sarrafo aqui. Vai deixar assim, totalmente encostado na parte reta. A parte de cima dele vai encostar do meio para cá, inclinado, que pega até o final. É dessa forma que faremos o formato da nossa pinça. Você vai segurar com a mão, desde que ele encoste naquela ponta, e incline aqui. Ele tem que estar inclinado para poder dar o suporte e ter a pressão. Agora você vai fazer um risco aqui, acompanhando essa inclinação. Acho que é possível que você veja. Eu vou fazer um traço aqui. Está inclinado. Ok. Tem um traço de lápis aqui. Eu vou cortar isso assim. Essa será a inclinação. Não tem muito segredo. Eu vou serrar isso daqui para poder encaixarmos essa peça aqui e formar a nossa pinça. Eu vou cortar isso e já volto. Pessoal, dei uma serrada rápida na peça, cortei no serrote mesmo porque na serra é muito perigoso por ser peça pequena, dei uma lixada. Ela tá aqui, ela vai aqui no fundo, rente ao primeiro sarrafo. A parte inclinada vai na parte de cima. Deixa as duas pontas rentes aqui, eu vou até trazer para cá para que você veja melhor. Você deixa ela rente aqui no fundo. Agora nós vamos atravessar um parafuso aqui até aqui e um segundo parafuso daqui até aqui, aquele de 10 centímetros, com a arruela e a porca aqui na ponta. Eu posso prender isso a fazer os furos, eu posso colocá-lo assim na morsa, nessa posição, com ela já rente e fazer os dois furos, depois colocar embaixo essa segunda peça, ou eu posso prender na morsa e fazer o furo direto. É mais seguro na morsa. Eu vou fazer esses furos, vou colocar a morsa aqui para adiantar e a gente já volta. Vou colocar ela em cima, rente aqui no fundo, e vou dar um risco aqui para saber onde é que ela vai, o máximo dela, o limite dela. Um furo aqui no início e um furo mais no final, seguindo o meio. Eu vou iniciar esse furo para adiantar, para ficar mais fácil furar na peça. Se for preciso, você usa o seu gabarito para furo reto. Estou fazendo direto para ganhar tempo. Agora já tenho um furo, eu posso colocá-lo aqui em cima e eu vou vazar aquela peça. Ok, agora eu completo o furo. Agora removemos essa peça, colocamos a peroba de baixo, marcamos e furamos. Tá aí feito o furo, o outro lado. Agora eu vou posicionar essa aqui no final e vou marcar ela. Pronto, agora eu posso completar o furo. Ok, pessoal, agora eu vou pegar os dois parafusos, as duas arruelas, as duas porcas. Vamos passar cola aqui e aqui e vamos juntar isso. Espalhar a cola aqui, vamos colocar ele aqui embaixo. Agora não tem muito segredo, você já sabe. Passar o parafuso, passar o outro parafuso, a ponta tá aqui. Então essa parte tá feita. Agora nós vamos passar cola desse lado, dar uma boa espalhada na cola, que junto com a cola e o parafuso isso aqui vai dar uma pressão melhor e mais segurança. Como eu sempre digo para você, entupia tudo que você puder fazer, tudo que for possível fazer, para que fique mais firme e seguro, é melhor. Isso não é desperdício de tempo. Pessoal, agora vamos colocar as arruelas e as porcas, apertar isso bem. Está quase concluída a nossa pinça. Vou colocar a outra porca aqui, vou apertar isso e nós já passamos para a parte da frente. Pessoal, apertei com a chave estrela, apertei bem, até esmagou a cola, já está esmagada, está bem apertado. Então essa peça está praticamente pronta. O que precisamos fazer agora nela? Precisamos fazer um furo no meio, dois furos, um em cada lado, para passarmos o parafuso de cama ou a barra rosqueada, que é o que vai dar a firmeza nessa pinça. Pessoal, praticamente está pronto. Precisamos agora só fazer o furo que vai aqui e aqui, para passar aquele parafuso de cama
com a arruela e a borboleta, que é o que vai dar a pressão na nossa pinça. É o ajuste. Bom, pessoal, eu vou calcular mais ou menos agora o meu furo. Aqui, a minha tem 50. Eu vou deixar ela do fundo para cá, mais ou menos com 30. Dá aqui. Eu vou riscar em volta dele, só para ter uma base de onde deverá ser feito esse furo. Pronto. Só para ter uma base aqui. E desse lado, mais ou menos o centro que eu me ache, para que o furo não saia torto. Eu vou fazer esse furo. Aqui, depois eu alargo ele. Se você puder enfiar essa peça por baixo da mesa ou colocar um calço aqui, é melhor. Ele vai te dar mais firmeza para fazer esse furo. Ok, agora eu vou largá-la, vou trocar de broca. Essa aqui é uma 6mm, eu vou colocar uma de 8 para passar nos parafusos. Pessoal, tá passado o parafuso. Já tirei aquele calço que eu precisei usar apenas para fazer o furo. Parafuso, a arruela, a borboleta. Tem que ser borboleta para facilitar a sua vida. Se for porca, pode ser porca, mas você vai sempre depender de uma chave estrela ou uma chave de boca na hora de fazer a pressão na peça. Nossa peça está praticamente concluída. Eu vou colocar agora o cabo na ponta para a gente medir. Então aqui eu consigo soltar aqui para que ele tenha pressão. Eu abro ele, encaixei, ponho sempre pela metade, metade para fora, metade para dentro da pinça. Deixo ele rente aqui, os dois lados aqui, onde vai encostar na mesa, eu deixo o máximo que eu puder rente. Agora eu aperto ele, ok, tá fixo. Eu consigo agora encostar na mesa da tupia e fazer o contorno. Eu vou preparar a mesa da tupia e vamos fazer um teste nesse cabo. Pessoal, a fresa está aqui, a pinça está aqui, a peça que vai ser passada está na ponta. Olha a distância que eu me mantenho, mais ou menos de 50 a 45 centímetros. Então eu vou passá-la aqui, eu vou encostar a peça totalmente na mesa. Posso segurar aqui, a minha mão está de longe. Eu consigo controlar. A minha mão pode chegar até o máximo aqui, até o parafuso. Eu ainda estou em segurança, se eu precisar manuseá-la. Eu vou ligar a tupi e vamos fazer o teste, para que você veja como funciona a nossa pinça em uso. Pessoal, a distância que eu estou segurando firme ela aqui e vou segurar aqui. Agora quem faz o trabalho é o rolamento. Tá aí, vou passar do outro lado. Vou virá-la. Tá aí, tá passado. Se eu quisesse passar desse lado agora, longe da mesa, eu viro ela, posiciono na ponta novamente, aperto. Tá passado um lado. Tá passado o outro. Vou desligá-la. Pessoal, eu queria muito te passar isso, queria muito te ensinar isso, porque eu sei o perigo que existe para quem passa peças pequenas na tupia. Tá aí a nossa pinça de segurança. Você pode fazer essa peça um pouco mais larga, um pouco mais fina, abrir ela mais, fechar ela mais. Tupia é uma ferramenta muito perigosa, não podemos descuidar. Lembre-se de sempre do que eu ensinei. Nunca se coloca a mão sobre o tampo quando ela estiver ligada, principalmente peças pequenas. O perigo e a chance de passar isso com a mão, o seu dedo escapar e pegar nela é muito grande. Esse tipo de acidente acontece sem que você perceba. Quando você vê, já é tarde. Pessoal, estamos ficando por aqui. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Muito obrigado por se inscrever. Você que já é inscrito, você que não é inscrito, eu peço sua inscrição. Eu peço encarecidamente que você deixe seu like aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, se te ajudou. Pessoal, até a próxima aula. Mais uma vez, muito obrigado por você estar com a gente, fazer parte da Oficina Marcenaria Rústica.